Conheça o país onde você compra uma esposa nova na feira. Ao longo da história, diversos grupos étnicos habitaram o planeta. Cada um desses grupos desenvolveu suas próprias sociedades nas áreas onde se assentaram, criando culturas, tradições e modos de vida específicos. Essas características distintas serviram para diferenciá-los uns dos outros, conferindo-lhes uma identidade única. Um exemplo notável é o dos romas, também conhecidos por alguns como ciganos, que preservaram sua cultura ao longo de centenas de anos, adotando estilos de vida peculiares em várias nações. Eles têm suas raízes no norte da Índia, ou seja, os indivíduos atualmente conhecidos como romas ou ciganos são de origem indiana. Relatos históricos sugerem que por volta do ano 420 d.C., estes grupos começaram a migrar do norte da Índia, Afeganistão e Paquistão em direção ao Ocidente. Entre os destinos escolhidos estavam países como Inglaterra, Grécia, Bulgária, Romênia e Turquia. Atualmente, a população global de romas é estimada em torno de 8 milhões. Há diversas teorias que tentam explicar por que os romas deixaram a Índia e se deslocaram para o Ocidente. Algumas sugerem que foram levados à força como escravos por governantes do século IV, enquanto outras teorias indicam que migraram para servir como mercenários em conflitos bélicos, estabelecendo-se posteriormente nos estados ocidentais. Uma característica marcante dos romas é a manutenção de seu estilo de vida e cultura, independentemente de onde se estabelecem. Apesar de serem conhecidos por seu amor à dança, os romas frequentemente vivem à margem da sociedade na maioria dos países, não sendo plenamente aceitos pelas comunidades locais, que costumam manter uma certa distância deles. Esse isolamento social pode ser atribuído em parte ao comportamento dos próprios romas, que tendem a se manter distantes da sociedade mais ampla. Por exemplo, é comum que retirem seus filhos das escolas ainda jovens, vivam em comunidades fechadas e prefiram casamentos dentro de seu grupo étnico, reforçando assim sua separação da sociedade como um todo. Na Bulgária, os romas vivem de forma segregada, o que resulta em relações tensas tanto com os búlgaros quanto entre si. Segundo algumas fontes, os romas búlgaros tendem a evitar o trabalho formal, ocupando terrenos baldios que adaptam para suas necessidades, e com o tempo, esses locais se transformam em bairros exclusivos de romas, acentuando ainda mais a divisão entre eles e o restante da sociedade. A principal causa da relação distante entre búlgaros e romas parece estar bastante evidente. O estilo de vida desregrado dos ciganos e sua aparente desconsideração pelas normas sociais geram desconforto entre os búlgaros. Anteriormente, a população de romas na Bulgária era maior. No entanto, com a entrada da Bulgária na União Europeia e a consequente abertura de fronteiras, muitos romas migraram para outros países europeus, diminuindo sua presença na Bulgária. Atualmente, os romas búlgaros residem majoritariamente em áreas que lembram favelas, localizadas em regiões rurais menos desenvolvidas das cidades. Estas áreas habitadas pelos ciganos são notavelmente negligenciadas pelo governo, caracterizadas por estradas mal conservadas, casas com pintura descascando e espaços verdes mal cuidados. A qualidade de vida nesses locais é consideravelmente inferior à de uma típica vila, com casas antigas e jardins individuais, em contraste com edifícios de apartamentos. Para entender melhor a dinâmica social dos romas neste país, é interessante observar os mercados de noivas. Essas circunstâncias levaram os romas na Bulgária a manter uma tradição bastante incomum que é realizada anualmente. Esta tradição é tão singular que essas comunidades empobrecidas a veem como uma oportunidade de mudança de vida. Na Bulgária, onde o desemprego é elevado e a maioria das pessoas vive modestamente, os romas, com um padrão de vida ainda mais baixo, encontraram uma forma de melhorar suas condições através de suas filhas. Na cultura anatólica antiga, era comum que a família do noivo pagasse um dote ao pai da noiva, um costume frequentemente retratado em filmes antigos. Este dote era entregue como um presente de casamento e a noiva deixava a família. Com o tempo, essa prática se transformou em muitos países e a ideia de um dote em dinheiro foi se perdendo. Atualmente, em países como a Turquia, não se paga dinheiro diretamente às noivas, mas a família da noiva pode solicitar presentes em ouro, como pulseiras, colares e brincos, e também exigir que o noivo arque com a maior parte das despesas do casamento. Assim, o dote se modernizou,
Contudo, na Bulgária, o que ocorre com os romas é uma versão comercializada dessa prática. As famílias retiram suas filhas da escola após o ensino fundamental e as preparam para o casamento, vendendo-as, de certa forma, em mercados a céu aberto. O governo búlgaro não impõe sanções contra essa prática. Em determinadas épocas do ano, esses mercados são realizados, atraindo pessoas de várias regiões da Bulgária, onde meninas são entregues a desconhecidos em troca de dinheiro. Embora muitos considerem isso um costume arcaico e primitivo, essa tradição persiste entre o clã Kalaisi-Roma na Bulgária, sendo vista pelos romas locais como parte de sua cultura. No dia em que o mercado de noivas é realizado, há uma atmosfera de animação e expectativa nas casas das famílias romas. As meninas se empenham para se apresentarem da forma mais elegante e atraente possível. Por exemplo, as famílias começam a se preparar com um ano de antecedência, adquirindo roupas e sapatos caros para realçar a elegância de suas filhas. Com os preparativos concluídos, elas são levadas ao mercado. O aspecto surpreendente é que as meninas romas participam desses eventos de maneira voluntária e parecem satisfeitas com a situação. Talvez, devido à sua limitada interação com a sociedade mais ampla, elas vejam esses mercados como uma oportunidade valiosa em suas vidas. Além disso, o preço estabelecido para cada menina no mercado varia conforme sua idade e aparência, sendo determinado pelo pai. Geralmente, uma menina de 18 anos tem um valor mais alto do que uma de 25 anos. Se uma oferta alta é feita por uma filha, a família sente um grande orgulho e costuma mencionar isso frequentemente, ou se a própria pessoa se casou dessa maneira, ela se orgulha de quanto valia naquela época. Assim, para os romas na Bulgária, ser avaliado em termos monetários é motivo de contentamento. As famílias romas vão juntas ao mercado de noivas, geralmente aos domingos. Segundo informações, o valor que a família do noivo deve gastar para obter uma noiva considerada média varia entre 50 e 100 mil reais, podendo atingir até 275 mil reais em alguns casos. Na Bulgária, onde a renda é baixa em comparação com outros países europeus e o dólar tem alto valor, quantias como 50 mil levas é considerado altíssimo. Aliás, levas é a moeda local da Bulgária. O conceito de dinheiro é extremamente valorizado e a quantia destinada ao dote é vista como suficiente. Curiosamente, características como olhos azuis, que são mais raros na Bulgária, podem influenciar o aumento do preço. Além disso, é comum que as famílias da noiva e do noivo se encontrem pela primeira vez no mercado. Para evitar conhecimentos prévios durante o período escolar, quase nenhuma menina cigana continua os estudos após o ensino fundamental. As crianças ciganas, tanto meninos quanto meninas, são levadas a esses mercados a partir dos 14 anos para se casarem, indicando um casamento em idade muito jovem. Consequentemente, é raro ver ciganos participando da vida social na Bulgária, já que casar suas filhas através dos mercados de noivas é considerado mais apropriado. É importante destacar que esses costumes dos ciganos na Bulgária não representam todas as comunidades ciganas do mundo. Os mercados de noivas mantidos pelos ciganos Kalaisi são realizados em Stara Zagora, uma das maiores cidades da Bulgária, com uma população significativa de ciganos. Estes mercados, abertos em determinadas épocas do ano, atraem muitos visitantes de toda a Europa para Stara Zagora, contribuindo para a economia local. Para ambas as partes envolvidas nos casamentos romas na Bulgária, há critérios importantes a serem considerados. A família da noiva busca um noivo com a maior riqueza possível, enquanto para o noivo, a noiva deve ser a mais jovem e atraente possível. O casamento, nestes termos, é baseado puramente em critérios externos como aparência física e riqueza, podendo ser visto como um casamento de interesse mútuo. Contudo, os ciganos têm uma característica distintiva. Mesmo vindo de diferentes tribos, eles conseguem estabelecer conexões e integrar-se rapidamente uns com os outros. Por exemplo, após o acordo ser fechado no mercado de casamento, uma celebração é organizada na casa da noiva, com a participação do noivo. Essas celebrações incluem danças e músicas, elementos centrais na cultura cigana, permitindo-lhes manter suas tradições culturais vivas sem assimilação. Os ciganos valorizam viver o momento, priorizando a alegria e o entretenimento, sem muita preocupação com economias ou o futuro. Em resumo, eles encontram felicidade em seu próprio meio
e mantêm suas tradições com orgulho. Os bairros ciganos, com suas características culturais únicas, podem ser encontrados em muitas partes do mundo. Essas comunidades são um testemunho da riqueza cultural dos ciganos e de sua capacidade de preservar sua identidade ao longo do tempo, apesar das diversas influências e desafios enfrentados. Nas últimas décadas, as novas tecnologias têm desempenhado um papel crucial na formação de novos relacionamentos, o que tem reduzido a importância e a popularidade das feiras tradicionais de casamento. Atualmente, muitos membros da etnia Kalaid estão encontrando seus parceiros românticos através das redes sociais. A tradição do dote continua relevante, seja o casal tenha se conhecido na feira ou não, evidenciando que essa prática é uma constante na cultura. Após se casarem, as mulheres Kalaid são tradicionalmente responsáveis por obedecer a seus maridos e dedicar-se exclusivamente ao cuidado da casa e da família. Agradeço por ter ficado até o final. Curta e comente abaixo se você conhecia dessa tradição cigana. Veja esse vídeo que fala sobre um país árabe extremamente rico e artificial. Te aguardo por lá!